História de Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo seu pseudônimo Allan Kardec. Nascido no dia 3 de outubro de 1804, na França, foi educador, escritor, tradutor francês. Foi descendente de antigas famílias católicas da cidade de Lyon. Estudou na escola de Pestalozzi, em Yverdun, na Suíça. Formou-se em pedagogia, virou pedagogo, em 1824. Trabalhou na área de educação, onde se dedicou profundamente até os seus 50 anos. Começou a se interessar pelos fenômenos espirituais que estavam causando grande exaltação na alta sociedade. Vou abrir um parênteses aqui. Olha que interessante, Edna. Tem muitas pessoas que ficam perguntando, né? Com 15 anos, 18, 20, 25, qual é a minha missão? Esse homem ele começou a realizar essa grande missão dele, né? De pesquisar sobre espiritismo, depois dos 50 anos. Se a gente analisar que a maioria das pessoas nessa época viviam até uns 70, 80 anos, já tinha passado mais da metade da vida quando ele começou a pesquisar sobre isso. Ou seja, para cumprir a missão, não tem idade, não é? Não, a data que for despertado, né, Gilson? Uhum. E você vê o resultado da missão cumprida, né? Voltando ao texto. Em 1855, começou a ter contato com o mundo da espiritualidade. Em um momento em que a Europa começava a conhecer os fenômenos espirituais, através de grupos que se reuniam para realizar contato com os espíritos. Foi nesse contexto que passou a aderir o seu pseudônimo Allan Kardec, nome que teria origem de encarnações passadas, a abrir mão de suas atividades profissionais, educacionais, para se dedicar inteiramente ao estudo dos fenômenos da espiritualidade. Vale lembrar que Allan Kardec era o nome druida, né? Naquela região ali do norte da Europa, ali onde tinham os celtas, por exemplo, existiam os religiosos que eram quem buscavam, por exemplo, dentro de uma tribo, os contatos espirituais, como um pajé, como um curandeiro. E dentro dos celtas, os druidas eram quem fazia isso. E é dito numa reunião para Allan Kardec que ele teria sido uma dessas pessoas e nessa época o nome que ele utilizava era Allan Kardec. E ele adotou esse nome para colocar nos livros depois. No ano de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, que apresentava uma teoria que definiu um novo destino para a humanidade. Em 1861, 4 anos depois, ele escreve então o Livro dos Médiuns. Foi sucesso de vendas e ocasionou na fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lá ele foi presidente até os seus últimos dias. Outras associações também foram criadas posteriormente ao redor do mundo. Foi escritor dos livros O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, O Céu e o Inferno, de 1855, e A Gênese, de 1868. Entre os anos de 55 e 69, ou seja, 1855 e 1869, Kardec estabeleceu as bases da codificação da doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, científico e religioso. É fundador e dirigiu também por muitos anos a Revista Espírita,
que dedicava à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Desencarnou em 31 de março de 1869, em Paris, na França, aos 65 anos, devido a um aneurisma. Em sua lápide está escrita a seguinte frase em francês, traduzindo: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Muito interessante essa história, não é? Muito importante a vida de Kardec nas nossas vidas, né, Gilson? Exato. De tudo que ele trouxe para nós, né, principalmente através do livro dos Espíritas, né, dos Espíritos, que é importante todos nós lermos, estudarmos, debatermos, né? E o interessante é que ele trouxe justamente para o lado, né, da ciência outros cientistas extremamente renomados na França, na Itália, na Alemanha, para poder estudar sobre os fenômenos nos Estados Unidos. E aí que começou a trazer notoriedade para o que estava acontecendo. Deixou ser uma atividade feita, né, nas altas sociedades, com mesas girantes, uma brincadeira, e passou a se tornar uma ciência.